Fala, gente! Começando agora mais um VivaCast, podcast da Juventude Viva, o Extraordinário, da Catedral Anglicana Ressurreição. E eu quero te convidar para um tempo muito precioso. E eu te aconselho a pegar agora seu bloquinho de notas, começar a anotar tudo, abrir um caderninho aí, não sei se você está na academia ou onde é que você está, mas o podcast hoje está especial, certo? E eu tô aqui com nosso amigo Everton, Negão para os íntimos. E aí, galera, massa? Certo? E estamos aqui com o Bispo Márcio Simões, nosso querido Bispo. A alegria estar aqui de novo num novo ambiente, muito mais chique, muito mais bem preparado, né? A gente venceu na vida. Muito bom, isso é bom. Evoluir é bom sempre. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a liturgia, os tempos litúrgicos da Igreja Anglicana, né? E como isso afeta diretamente, né? Como isso afeta a nossa espiritualidade, né? Então você pode estar pensando aí, meu Deus, que tema denso, não, vou passar esse podcast, vou pular. Não faça isso, a gente vai saber se você está fazendo isso. Até porque a gente deu um nome bem legal pro podcast, né? Vivendo um tempo de expectativas. Então, isso aí. Muito bom. Isso aí. E assim, tá chegando em final de ano, né? E aí o pessoal se prepara para quê? Virada do ano, ano novo. Vamos lá usar janeiro, branco. Né? Vamos lá usar branco, 1º de janeiro, mas no ano cristão, o ano começa no advento, não é isso, Bispo? Isso. Como é que é essa divisão dos tempos litúrgicos na igreja? Porque o tempo litúrgico ele não tem necessariamente uma dependência do tempo civil. O tempo civil, 1º de janeiro, 31 de dezembro. O tempo litúrgico tem a ver com os fatos que geraram a fé cristã. Então, quais são os fatos principais? Nascimento, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão. Então, esses fatos são importantes para a vida da história cristã. E depois, para a igreja, né, a igreja que ficou pós-Cristo, o Pentecoste. Então, esses fatos, a liturgia gira em torno desses fatos. Então, por que é importante? Porque é a história da fé. E é importante também trazer ao conhecimento o seguinte, a liturgia ela começou a ser elaborada num tempo que a gente não tinha, em que o mundo não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Não tinha Bíblia de papel. Então você vai para a Idade Média, o que é que você tinha? Quem tinha acesso às Escrituras? Os nobres e o clero, ponto. Então nenhum pobre, nem classe média, porque não existia classe média, né? Então ou pobre, ou nobreza e clero. Então os nobres que eram muito católicos, né? Porque só existia o catolicismo romano, eles tinham acesso e o clero, ponto. Quem tinha o poder de dizer o que a Bíblia estava dizendo? A igreja, ponto. Certo? Então, como fazer para que as pessoas pudessem tomar um conhecimento melhor da história? Liturgia. Outra coisa, gravuras. Então, como foi que, por exemplo, as imagens surgiram nos séculos da igreja? Porque a igreja viu a necessidade de ensinar as pessoas, e como não tinha Bíblia na mão de ninguém, então vamos usar a imaginação e vamos fazer pinturas. Então começou-se com uma imagem unidimensional, quando ela se torna tridimensional, aí para a gente é um problema. Mas a igreja romana, ela não tem nos seus artífices, né, dos santos e tudo mais, elas não veem naquilo uma idolatria, né? Idolatria, né? Porque idolatria é tudo aquilo que se coloca acima de Deus. Então, a Bíblia diz para a gente não se curvar diante de imagens de escultura. Então, os evangélicos não fazem isso. Mas, para entender como foi que chegou isso, é porque havia uma necessidade de ensinar o povo. Então, as gravuras começou a ensinar. Daí foi um salto para a questão de uma imagem tridimensional, né? E a não aceitação por muitas pessoas, inclusive na igreja. Só que a igreja era muito forte, muito impositora, todo mundo tinha que aceitar, ou então era excomungado. E ser excomungado era o mesmo que dizer assim, você está fadado ao inferno. E aí ninguém queria. Então, para não se ver e não se sentir condenado ao inferno pela excomunhão da igreja, aceitava. Por isso que a Reforma Protestante é uma revolução na história da humanidade, porque ela veio para quebrar alguns paradigmas que existiam, porque a igreja dominava tudo. E facilitar o acesso ao que anteriormente não se tinha domínio sobre
a grande massa da população, né? Porque isso que o senhor fala é muito interessante, realmente nunca tinha parado de pensar dessa forma. Que a utilização de imagem, né, pinturas e tudo mais, é uma forma de você educar as pessoas. Isso. Isso aí. É uma educação visual, já que nem todos têm acesso em escritos, né, em leitura. É uma coisa muito legal, assim, muito... Eu nunca tinha parado para refletir dessa forma aí. Pois é. Pois é. Muito legal. Mas aí você vê, vem a Reforma Protestante e muitas coisas acontecem, entre aspas, contra o catolicismo romano, né? E todas pertinentes, né? Porque realmente havia um desmando muito grande, moral e teológico. Então, havia uma mudança muito grande. E aí, veja, Lutero contou com a colaboração da imprensa recém-criada, recém-inventada, né? Então, Gutenberg é ali, 40, 50 anos antes de Lutero. Então, é claro que você tem escritos que você pode fazer um pequeno folheto com uma parte da Bíblia, mostrando alguns erros crassos da Igreja Romana, foi um salto. Né? E aí aquilo tomou a Europa. Foi a internet da época. É a internet da época, não tinha nem dúvida. A inteligência artificial da época. Que, por sinal, Lutero não tinha, primeiramente, não se tinha intenção nenhuma de romper com a igreja. Não, né? Ele tinha a intenção de poder ajustar o que de fato estava fora do eixo. Né? Aí veja como é importante. Lutero foi o principal nome e o nome que desencadeou, o homem que desencadeou tudo o que nós vivemos até hoje, 500 anos depois. Ele não mudou muita coisa na liturgia. Sim, perfeito. Né? Porque ele não via que a liturgia estava errada. Ele via dogmas errados. E aí ele se afastou deles. Né? Mas até a própria doutrina da transubstanciação, que era uma coisa muito forte já naquela época do catolicismo romano, Lutero se afastou. Então, a questão não foi litúrgica. A reforma não foi litúrgica. A reforma foi moral e teológica. Perfeito. Né? Então, assim, ele manteve a liturgia. Tanto é que os luteranos, ainda hoje, eu já fiz parte de uma ceia luterana, eles usam veste na boa. Entendeu? Então, algumas coisas... O batismo infantil, né? O pedobatismo, ele também mantém. Né? Então, tudo isso foram coisas que não foram discutidas na Reforma Protestante. O que foi discutido na Reforma Protestante foram dogmas e desvios morais, papas que tinham, né, casos com mulheres, que tinham filhos escondidos e tudo mais. Tinha venda de indulgências. A venda de indulgências, que era uma coisa absurda, mas, como eu disse, né, como havia uma necessidade, entre aspas, de aceitar aquilo ou engolir aquilo, porque não tinha outra opção, a igreja quem mandava em tudo, então se aceitava, né? Mas aí a Reforma Protestante veio trazer essa mudança que foi muito importante. Nessa época também tinha a Inquisição. A Reforma batia em cima dessa questão do... Era Tribunal da Inquisição, né? Tinha Inquisição, mas a Reforma não foi tão forte como deveria em relação à Inquisição. É claro que a Reforma, os reformadores, eles eram contra a forma como a igreja agiu, né, em relação a quem se levantava contrário à igreja romana. E quem se levantava contrário à igreja romana, a Inquisição, né, ia lá e fechava a boca, né, e calava a boca. Mas não era o foco principal. Entendi. Tanto é que a igreja protestante inicial também cometeu alguns erros. Sim. Também manchou as mãos de sangue, né, no começo. Então, houve um dia, e aí alguém quiser pesquisar, né, hoje está muito fácil pesquisar, mas o dia de São Bartolomeu é um dia que houve muitas mortes e era uma briga entre protestantes e católicos que foi horrível. Então, também há essas coisas aí nas costas, né, da história do protestantismo, né, que hoje é mais chamado de evangelicalismo, de evangélicos, né, mas existe isso aí. Ou seja, o foco não era esse. A reforma não teve como o senhor expôs, não teve diferenciação e nem como causa estrutural as cores da coisa, né? A dinâmica a liturgia não foi mexida, né? Não foi rasa a reforma. E quando a gente fala de cores, eu lembro que dentro do tempo litúrgico a gente tem algumas cores que muitas vezes a grande massa das pessoas estão lá, por exemplo, na igreja, vê o paninho que veste, né, a mesa e faz assim, eita, mudou de cor. Hoje tá roxo. Hoje tá verde. E não sabe que aquilo ali é uma referência total, né, teológica dentro do processo, dentro da liturgia, né? Que é bom até a gente falar sobre isso. É legal isso, é legal. Liturgia. A palavra liturgia quer dizer serviço do povo. Então, o que foi que aconteceu? O serviço era totalmente clerical na Idade Média, certo? Era o clero que fazia todo o culto, enfim.
Vem a Reforma Protestante, a liturgia era assim, colocar a prática do serviço, né? Veja, a gente chama de culto, um culto evangélico, né? Mas em inglês é service, que é serviço para nós, né? Então, esse serviço é o serviço do povo. Então, o serviço do povo. O povo pode também participar da liturgia. Então, por exemplo, hoje a gente tem, às vezes, um leigo que vai fazer a leitura da palavra, certo? No culto normal, dominical. Naquele tempo não podia, tinha que ser o clero. Então, era tão forte que, por exemplo, a criação dos acólitos, que eram auxiliares de liturgia, que tinham que estar emparamentados, eles não eram ordenados, eles não tinham nenhuma ordem sobre eles, mas eles eram autorizados pelo bispo da igreja a acolitar, que é um tipo de auxiliar litúrgico. Por quê? Porque o leigo não podia. O leigo não podia nem fazer uma leitura. Entendeu? E depois da reforma, não. Então, a liturgia, o serviço do povo, todos são envolvidos no culto, né? Como a gente chama no português, no culto. Todos podem ser envolvidos no culto, uma oração e tal. Mas antes era absolutamente clerical, né? Então, isso a reforma trouxe muito forte. Entendi. Então, assim, falando do tempo litúrgico, né? A gente está vivendo agora Advento. Então, vamos começar, né? Domingo que vem. Vamos começar o Advento. Que o Advento, assim, a sua pergunta inicial foi esse paralelismo entre o tempo litúrgico e o tempo civil. Deixa eu só fazer um parênteses. Você que vai estar assistindo esse podcast, né? Ele vai ser lançado sexta-feira. Então a gente está falando aqui, vai ser o domingo. Bem lembrado. É isso aí. 4 semanas domingo, antes do Natal. 1º de dezembro. Isso, perfeitamente. Então sempre são 4 semanas antes do Natal, 4 domingos antes do Natal. Perfeito. Então no primeiro domingo, e aí inclusive algumas igrejas usam a coroa do Advento, certo? Essa é uma tradição e toda semana acende um círio diferente, né? Até que Jesus chegue. Isso é muito pedagógico, exclusivo, especialmente para as crianças. A gente não usa, né? Mas, enfim, primeiro domingo do Advento é domingo agora, dia 1º de dezembro, certo? Então, 1º de dezembro, 8, 15, 22, os 4 domingos antes do Natal é chamado o tempo litúrgico do Advento. O que é Advento? A vinda de Jesus. Então, na liturgia, o Advento ele tem 2 objetivos. Primeiro, a vinda de Jesus historicamente, ele veio, isso era profecia, e ele cumpriu, né, cabalmente cerca de 300 profecias no seu nascimento, vida, ministério, sofrimento, crucificação, morte, ressurreição e ascensão, 300 profecias cumpridas. Beleza, ele veio. Mas antes havia uma expectativa na vinda, no advento. E agora nós temos uma expectativa na vinda, no advento, da segunda vinda de Jesus, né? Então o advento ele tem esses 2 aspectos. Mostrar que houve um cumprimento da profecia lá no século I e nós estamos no aguardo da profecia final, que é Jesus voltar como rei, né, para julgar as nações. Então o advento tem essa visão dupla. Jesus veio e voltará. Legal. Então, assim, para quem está assistindo agora, certo? Advento. Então, qual o impacto disso da minha vida cristã, além do que eu já sei, né? Jesus nasceu, né? Nós estamos esperando que ele volte. Então, na minha conduta e espiritualidade, o que é que muda, então? Qual a importância? Muda você ter consciência elevada da fé que você professa e que você defende. Vou dar um exemplo. O credo apostólico diz Eleutério que é o melhor resumo da fé cristã. Certo? Se você pegar um batista, ele vai concordar do começo, do primeiro artigo até o último, com o credo apostólico. Mas ele não professa nos cultos. Certo? Nós não professamos, no nosso caso aqui, porque nós somos uma igreja de liturgia baixa. Certo? Mas a maioria das igrejas, as igrejas de liturgia alta, professam o credo semanalmente. E qual é a ideia do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, morreu, foi crucificado, morto, sepultado, enfim. Esses são artigos de fé. O credo não é uma oração, é uma profissão de fé. Você está dizendo em quem você crê. Como é que ele surgiu na igreja? Suponha que eu convide o negão para ele ser o pregador de uma noite. Ele prega e digamos que ele fale uma heresia.
ele fala uma coisa lá que não tem nada a ver. Ele diz assim, no final das contas, todo mundo é salvo porque Deus é bom, por exemplo. Então, esse, para nós, é uma heresia, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que vai ser salvo quem aceitar Cristo como Senhor e Salvador e viver na fé nele. Beleza. Aí a resposta do povo é o credo. Então, embora ele tenha falado uma asneira, vamos dizer, mas o povo vai dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e tal. Entende? Então, a resposta do povo a uma pregação errada é o credo. Perfeito. Entende? Então, nós não usamos por uma questão de tradição da Igreja Baixa, que a gente não vê a necessidade de ter isso comumente, mas tem cultos específicos que a gente reafirma a fé, como, por exemplo, quando você vai batizar, quando você vai confirmar, né, quando você vai ordenar alguém. Então, os elementos do credo estão ali, né, na liturgia do culto. Né? Mas essa é a razão do credo. Então, o credo apostólico, que se acredita que começou com os apóstolos, né, ele era dito para as pessoas que iam se batizar. Você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim, creio. Você crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Sim, creio. Você crê no Espírito Santo? Sim, creio. Depois vai aprimorando. Você crê na Igreja Católica, no sentido de universal? Creio. A Igreja é universal. A mesma igreja que o apóstolo Paulo participou, vocês dois, nós participamos. Porque isso é a universalidade da igreja. Isso é importante, bispo. Eu acho que é muito interessante até o senhor dar uma palhinha quanto a essa nominação que as pessoas muitas vezes confundem, né? Esse viés de igreja católica, né? E as pessoas acabam misturando, né, uma coisa e outra. Por favor, comenta com a gente aí. Isso, quanto à universalidade da igreja. Né? A universalidade da igreja, isso que o senhor acabou de falar, existe a catolicidade do processo. Né? E agora a Igreja Católica Apostólica Romana é um ramo da fé cristã. Perfeito. Né? A gente, normalmente as pessoas evitam dizer que a Igreja Católica Romana é uma denominação. Né? Denominação está muito mais voltada para os evangélicos. Perfeito. Porque elas surgiram ali 16 séculos depois de que Jesus passou por aqui, né? E aí tem evangélico que diz assim, ok, aconteceu o Atos dos Apóstolos, Pentecostes, o Espírito Santo veio, a igreja começou, os apóstolos foram mortos, aí o Espírito Santo tirou férias e voltou no século XVI. Não é verdade. Tirou férias. Né? O Espírito Santo nunca tirou férias, a igreja nunca deixou de existir. Sempre houve um remanescente fiel. Por mais que erros que ela tenha cometido, a igreja sempre teve o remanescente fiel. Agora, ela vem e se manifesta na igreja pela liturgia. Volta a tua pergunta. Diga a tua pergunta novamente. Em relação à denominação que a gente costuma falar, pronto, né? A questão, catolicidade. Pronto. Aí a gente chama de ramo do cristianismo. A gente também chama a igreja anglicana de um ramo do cristianismo. Por quê? Nós temos 500 anos de história? Não. Nós temos 500 anos de história de forma protestante, na doutrina, na forma de ver teologicamente as coisas. Mas a igreja anglicana, melhor dizendo, a igreja da Inglaterra tem indícios muito claros de que no século II já existia, certo? E no século IV, no Concílio de Arles, 325, Concílio de Nicéia, 325, já tinha bispos das ilhas lá no concílio, que foi para decidir sobre a questão de se Jesus era Deus e homem, né? Porque havia alguém dizendo que Jesus era só Deus e gente que dizia que Jesus era só homem. Então, no credo niceno, foi declarado que Jesus era 100% homem, 100% Deus, como a gente crê até hoje. Né? Então, naquele sínodo, ou concílio, né, de 325, Nicéia, daí a cidade de Nicéia, daí o nome credo niceno, ali já tinha bispo da Inglaterra, que não se chamava anglicano. Era da Inglaterra. Era da Inglaterra, né? Então, era dos bretões, né? Então, a igreja, entre os anglicanos, a gente costuma dizer também que nós somos um ramo do cristianismo, certo? Somos um ramo do cristianismo. Então, o que é um ramo, né? É a mesma árvore. Então, as denominações, aí surgiu batista, metodista, presbiteriano, vai surgindo. E hoje você tem centenas, se não milhares de denominações, de igrejas únicas, de igrejas independentes, enfim. Então, são milhares de denominações ao redor do mundo. Então, são denominações. Qual é a denominação daquela igreja? Igreja batista, denominação. Ok? Então, tem essa. Então, a igreja romana, ela
ela veio a ser romana de verdade já no século V. Porque, veja, a igreja, antes do século V, ela era conhecida como católica no sentido de os pais apostólicos, que são assim chamados os líderes que sucederam os apóstolos. Você chega numa livraria, aí você vai lá, patrística, pronto. É exatamente aquela época que vai do século II, começa o século II, até o século IV. Quem é um dos últimos dos pais apostólicos? Agostinho, que a igreja romana chama de Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, certo? Norte da África. Então, ali você tem os pais apostólicos, que eram igreja chamada católica, no sentido de universalidade. Não existia, porque não existia duas igrejas, era só uma igreja. Depois, a reclamação do bispo de Roma de ter a primazia sobre os demais bispos. E aí eu vou dizer mais uma coisa, alguém pode pesquisar na internet. Existia 5 grandes dioceses naquele tempo: Jerusalém, Éfeso, Antioquia, Alexandria e Roma, certo? Então, Roma era o poder do mundo de então. Então, a Nova York, perfeito. A Nova York, as maiores bolsas de valores, então, guardadas as proporções, era Roma. Então, Roma dominava as nações, pegava tributo e lá enriquecia. Então, é natural de se entender que um bispo de Roma quisesse ter uma primazia sobre os outros. Ter mais força sobre Então, o que é que ele reclamava? Tomou uma decisão aí na sua diocese, por que não me perguntou? Mas os bispos, não, você não tem gerência aqui não. Aqui quem manda sou eu, vamos dizer assim. Então, até que de tanto insistir, e aí vem também as questões financeiras e tudo mais. Né? Ajuda de um lado, né? Ajuda de um lado para receber do outro, tal. E chegou ao ponto, século V, então a igreja romana se estabelece. Isso é história. Então, veja, o Império Romano ele cai no Ocidente, certo? Em 496. Ele cai no Ocidente e o imperador romano corre para Constantinopla, que hoje é Turquia, né? Então, corre para Constantinopla e fica lá. E o Império Romano segue lá até o século XV. É impressionante. Mas em Roma, não. O que acontece? Sai o imperador de Roma, tem uma vacância de poder. Aí o bispo, daí que você vê as vestes dos bispos romanos hoje, o sapatinho vermelho, tal, aquela coisa toda, ela vem muito dos imperadores romanos. Entendi. Entendeu? Então, Igreja Católica Apostólica Romana é uma história. Igreja Católica, todo batista é católico. Toda Assembleia é católica. Porque a catolicidade da igreja é essa universalidade. O que vai ter de gente se coçando depois dessa Paciência. Paciência. O que vai ter de gente coçando a cabeça com essa frase. Se estudar um pouquinho, vai ver que é verdade. É o seguinte, se você tem alguma dúvida ou crítica, vá no Instagram do bispo e pergunte a ele. Eu respondo. Vamos lá, eu queria perguntar, bispo, em relação a gente pensando no advento, né? A expectativa que a gente tem, né, agora celebrando e imaginando o nascimento de Cristo, mas esperando a volta dele, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre as cores que a gente vai utilizar no advento. Roxo. É uma cor... E falar um pouco sobre as cores litúrgicas que envolvidas. São 4 cores litúrgicas. Branco, verde, vermelho e roxo. Branco, Natal, Domingo da Trindade, um batismo, como nós tivemos domingo passado. Então, você tem um batismo, você usa o branco na cor litúrgica. Independente do tempo litúrgico. Tem batismo? Se tem batismo, usa o branco. Certo? O verde, esperança, é o tempo de espera. Então, o maior tempo é o tempo comum. Né? Esse tempo comum é um tempo de espera. A igreja está na expectativa do que virá. Então, por exemplo, o tempo comum tem 2 tempos comuns dentro do ano litúrgico. Isso. Um é depois da Epifania, que é a apresentação de Jesus no templo. Então, um tempo comum na espera de quê? Na espera da morte e da ressurreição de Jesus, que é na Páscoa, certo? Depois vem uma nova espera, depois de Pentecostes, até que Jesus nasça, né? Quer dizer, vem o advento anunciando a chegada de Jesus. Então, esse tempo de espera é verde, a esperança, né? Por isso, a cor verde é ligada à esperança, pela história da fé cristã. Né? Espera, né? Espera. O vermelho é o Pentecostes, é o símbolo do fogo, e também tem o símbolo de... toda vez que eu, como bispo, vou numa igreja que não é a nossa, então eles colocam o vermelho no altar. Por quê? Porque o bispo é a sequência dos apóstolos e os pais apostólicos, que havia uma frase que ficou
muito falada ali no segundo século, que era: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, certo? Então, os bispos foram martirizados. O primeiro Estevão, né, foi um diácono, foi martirizado. Então, o sangue desses bispos, dos mártires, são a sementeira da igreja. Ou seja, à medida que se morria gente por amor a Cristo, a igreja mais crescia. Então, essa marca do fogo do Espírito Santo e do sangue dos mártires, então, traz a cor vermelha para a liturgia, certo? Então, por isso a cor vermelha. Então, no dia de Pentecostes a gente usa ela. No dia que o bispo vai nas igrejas... Usa vermelho. Usa vermelho, certo? Como referenciação aos mártires. Exatamente. O bispo seria a sequência dos mártires. A sucessão apostólica é isso. Perfeito. Certo? E o roxo, que é um tempo de penitência. Usa 2 vezes no ano. Na quaresma, que vai da quarta-feira de cinzas até a ressurreição de Jesus. Que, de novo, é um momento de espera para... É um momento de... O roxo, ele tem o significado de você estar compenetrado, introspectivo, para você pensar na sua fé, rever a sua fé, para poder chegar até o domingo e dizer assim: aleluia, verdadeiramente Cristo ressuscitou. Então, né? Estaremos usando roxo. A partir de domingo. A partir de Exatamente. dezembro, roxo. Então, fase de introspecção. Exatamente. Pensar sobre a nossa fé. Daí um detalhe importante, veja. A cor litúrgica do bispo, a camisa principal do bispo é roxa, certo? Uhum. Então, quando eu vou para outra igreja, aqui na nossa igreja, na catedral, eu uso o branco, eu uso o cinza, eu uso o preto sem problema nenhum. Então, a gente costuma dizer assim: todos podem usar qualquer cor, mas o roxo só o bispo usa. Então, e de onde vem isso? Certo? Veja, quando a gente é sagrado, que é o nome para um pastor, para um presbítero, para um diácono, é chamado de ordenação, para o bispo é chamado de sagração. Quando o bispo é sagrado, ele recebe elementos litúrgicos, a cruz peitoral, e recebe um anel. Esse anel, ele tem uma pedra ametista. E qual é o significado da pedra ametista? Ela é roxa. Qual é o significado dela? Veja, aí você vai para a mitologia grega, você tem Metusa, certo? E ela era embriagada, certo? E o roxo é ametista, o A na frente é uma negação. Então, o roxo quer dizer o seguinte: a pedra ametista é: o bispo é uma pessoa sempre sóbria. Entendeu? Então, o anel dele com o roxo, a camisa roxa, quer dizer isso. Sobriedade. E isso vem de Timóteo, quando Paulo diz: não seja dado ao vinho e tal, seja o marido de uma só mulher, e que cuide bem da sua casa e tal, entende? Então, esse roxo é a cor do bispo quando disso. Então, as cores litúrgicas têm isso. Agora, tem um detalhe importante que eu queria colocar. Nós não usamos, numa igreja baixa como a nossa, as estolas sacerdotais que os padres usam, certo? O padre usa a estola branca, a estola verde, a estola vermelha, a estola roxa, né? E nós normalmente não usamos, certo? A gente não proíbe, porque isso é anglicanismo. Suponha que na nossa diocese tem uma igreja que o pastor queira usar, não é proibido. Mas a maioria de nós, de igreja baixa, não usa. Por quê? Aí são detalhes da história da igreja anglicana. Quando a igreja se tornou protestante no século XVI, e aí eu estou falando de 1534, então 1517 Lutero coloca as 95 teses, acontece aquilo tudo, 17 anos depois acontece o ato de supremacia. É outro dado que alguém pode consultar na internet. Ato de supremacia. Naquele ato de supremacia, o rei diz assim: a partir de hoje a gente está desvinculado de Roma, a nossa doutrina é protestante e o chefe da igreja sou eu. Então é o ato de supremacia, certo? A partir dali... Isso foi Henrique VIII. Henrique VIII, certo? A partir dali, as vestes da igreja da Inglaterra eram uma veste branca chamada sobrepeliz branca e o tippet preto. O que é o tippet? É um echarpe, certo? E o que é que isso significa? A toalha com a qual Jesus enxugou os pés dos discípulos, certo? Então, tudo isso tem o seu simbolismo. Então, a nossa veste tradicional é aquela que vocês conhecem, que eu uso nos domingos. Ela é uma sobrepeliz branca, tippet preto. Ela não vai até os pés, ela fica ali mais ou menos na canela, né? É uma roupa, é uma vestimenta histórica do anglicanismo, ponto. Século XIX. O que acontece no século XIX? Final do século XIX, existe já um movimento de liberalismo acontecendo no mundo cristão, inclusive no anglicanismo. E aí tem um líder anglicano, bispo anglicano, que começa a reclamar
daquela liturgia e querendo trazer elementos mais litúrgicos para dentro da igreja. É um movimento chamado, outra fonte de pesquisa, movimento de Oxford. Então, Oxford e Cambridge são duas cidades onde tem as maiores universidades da Inglaterra, certo? E o movimento de Oxford é aquelas pessoas... Oxford é uma cidade. E ali tem uma grande universidade. Então, ali, aquelas pessoas começam a questionar o status daquele tempo da igreja e aí traz novamente vestes litúrgicas e traz uma liturgia mais elaborada para dentro da igreja. Aí começa a se usar as histórias sacerdotais, que a igreja passou 300 anos sem usar. Certo? Só que, como o anglicanismo é uma igreja que ela tem correntes, então, dentro das correntes do anglicanismo, nós somos uma igreja evangélica e carismática. Então, nós acreditamos na manifestação dos dons do Espírito e tal. Então, nós somos uma igreja evangélica e carismática. Então, a questão existe evangélico que usa estola? Existe. Certo? Mas chega perto de um conflito. Se aproxima de um conflito. Porque você é evangélico, carismático, igreja baixa, você, de certa forma, você não quer estolas. Por quê? Porque a estola é sacerdotal. E nós, desde a Reforma Protestante, não nos concebemos como sacerdotes. Nós somos ministros. Um ministro ensina, ministra a palavra. Um sacerdote, o que é um sacerdote? O sacerdote leva para Deus o reclame do povo. Certo? O sacerdote leva para Deus uma reclamação sua. Então, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio universal. Cada um pode ir a Deus. Então, quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu? Mateus 27. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso a você ao Santo dos Santos. Então, você tem acesso a Deus. Eu não preciso mais de um sacerdote por mim. Eu não preciso de alguém que me escute para levar. Exatamente. Eu mesmo vou, entendeu? Então, essa é uma questão importante para nós. Então, por não entender que somos sacerdotes, não usamos estolas sacerdotais. Usamos o tippet, que é um símbolo da igreja anglicana de 500 anos, desde que ela se protestanizou. Entendeu? Perfeito. Então, é muita história, né? Boa curiosidade. Sabe o que eu acho interessante? A gente fala assim, igreja anglicana, é uma igreja litúrgica, é uma igreja histórica. Aí você já pensa assim num negócio bem diferente. Quando chega, nós somos uma igreja de parede preta, cheia de luz, louvor lá pegando fogo. O bispo às vezes tá com a boca fumaça, estampada. Né? Eu não sei se você sabe, mas aquela peça que algumas igrejas usam, aquelas igrejas usam que fazem o incenso, né? Chamada de turíbio. Aquela peça ali, sei lá, o acólito, ele sai lá, faz aquela fumacinha e tal. Então aí alguém pergunta assim, a tua igreja tem fumaça? Tem. Só que tem uma máquina de fumaça. Zero problema com fumaça. Tá o baixista lá. Assinado, o baixista. Mas nós já constatamos que aquela fumaça não faz mal à saúde. Não. É só uma rinite que começa pré-culto e durante o culto otimiza a si mesmo. Ok, então veja, aí você tocou no assunto interessante. Nós somos uma igreja histórica, litúrgica e, ao mesmo tempo, lidamos com o novo sem grandes problemas. Veja, a igreja anglicana tem três documentos. É importante falar nisso. 3 documentos principais. Nós temos os 39 artigos da religião. 39 artigos de religião é outra fonte de pesquisa. Nós temos o Locke, o livro de oração comum. E nós temos o ordinal. O ordinal é como se ordena um novo pastor na igreja. Naquele ordinal ali você tem mais ou menos a cara da igreja também. Nos 39 artigos de religião, que foram começados por Thomas Cranmer, o primeiro arcebispo de Cantuária, já de uma igreja protestante, se diz no artigo 34 que a igreja não tem a necessidade de ser rígida na sua liturgia, ela podendo se adaptar de acordo com a necessidade da missão. Ou seja, se você pega uma igreja que tem uma liturgia muito forte e uma igreja que ela é light, ela é leve na sua liturgia, onde o jovem vai mais se adaptar, por exemplo. Então, nós não podemos pensar numa igreja idosa. Nós precisamos pensar numa igreja jovem, porque senão a gente não vai ter o amanhã. Eu estou cheio de cabelo branco. E daqui 2 meses eu estou com 60 anos. Então, se eu não tiver alguém de 30 perto de mim, aonde a gente vai parar? Né? Então, a igreja não vê problema em a gente ter uma iluminação elaborada, uma parede. Qual é o problema? Onde é que está escrito que a cor da parede tem que ser branco ou claro? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo. Nem nas escrituras. Então, assim, o que é que você não pode mudar? A liturgia pode mudar. Não pode mudar a Bíblia. A liturgia, ela tem respaldo bíblico total.
a doutrina da igreja está na liturgia, quando você diz assim, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará, por exemplo. Certo? E a gente diz isso dominicalmente. Então, a liturgia ela não pode fugir do que está na palavra, mas ela pode agregar elementos que possam trazer suavidade, leveza e atrair as pessoas para Cristo. Né? Eu acho legal a gente poder falar. Antes do podcast oficialmente começar a ser rodado, a gente estava trocando alguma ideia aqui, eu, o Gabi, né, e o Bispo. E o senhor fez uma colocação muito boa que eu acho que vale a pena a galera saber, que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem disso. Né? Quanto à história de John Stott. Né? A gente falando aí sobre leveza né, da característica da igreja, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre ele. Claro. John Stott, o que eu ia falar agora, inclusive, puxando o gancho de John Stott, é que eu vi algumas referências dele falando sobre o perigo. Ele era um anglicano raiz, né? Total. Mas aí o mesmo fala sobre o perigo de ser de você trazer um certo formalismo, certa religiosidade. Excessivo, não excessivo formalismo do processo. Aí é uma linha tênue, né? Porque assim, ao mesmo tempo que eu acho brilhante isso da igreja anglicana, essa questão das nuances, das cores, o anel, tudo tem significado. Mas se você fica muito preso a isso, você perde um pouco de relacionamento, né? É verdade. Não é? Todo formalismo tem o seu preço. Então, o John Stott, veja, e nós temos C.S. Lewis, nós temos John Stott, nós temos Alistair McGrath, nós temos N.T. Wright, que é um novo, né? Aliás, novo não, um vivo, né? Vivo, porque John Stott já morreu, C.S. Lewis e tal. Mas N.T. Wright é um bispo anglicano contemporâneo nosso, né? Já deve estar aí com seus 70 anos, mas de grande respeito no mundo cristão. Então, John Stott foi um deles. E John Stott, ele nunca foi pároco, ele nunca foi o reitor de uma paróquia, mas ele foi auxiliar. Então, um cara simples, né? E a igreja onde ele pregava sem vestes. Ele usava um blazer, na boa. Abrindo parênteses, que John Stott é um anglicano, está em todos os seminários possíveis e imagináveis, né? Sem dúvida nenhuma. É isso. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito importante falar, porque a gente está falando aqui de um cara, né, de um cristão anglicano, que ele está envolvido e estudado e referenciado em todos os seminários, independente de onde você vá. Né? Isso é importante. É interessante. Se você estampada do bispo. Se você perceber, normalmente, no Brasil, quando se fala em C.S. Lewis, se fala em John Stott, não se diz que ele é anglicano. Eu li Cristianismo Básico dele. Assim. De C.S. Lewis, né? É extraordinário. Não, de John Stott. Absurdo, assim. Incrível. Foi até meu irmão, né, que comentou comigo, né? Eu peguei para ler. Cara, você... C.S. Lewis é cristianismo puro e simples. Isso. Que puro e simples. John Stott é cristianismo básico. De acordo com os estudiosos de C.S. Lewis, ele diz que é um dos livros mais difíceis dele. Eu confesso que eu nunca li, né? Os estudiosos de C.S. Lewis dizem que o cristianismo puro e simples é um dos livros mais difíceis dele, de leitura, né? Quanto às nuances ele tem uma linguagem muito densa, né? Tem. Mas, assim, Cristianismo Básico de John Stott, assim, se você é cristão, se você está estudando isso aqui e nunca leu, algo de errado com você. Porque é um livro que vale muito a leitura. Muito. É verdade. E aí, continua, bicho, por favor. Ele sempre usou paletó e gravata. E pregava lá. Quando ele tinha a oportunidade de pregar, ele pregava sem nenhum problema, sem nenhuma sanção por parte da igreja. Porque é importante o seguinte, a questão da igreja alta e igreja baixa veio com Elizabeth I. Então, Elizabeth II foi essa que a gente foi contemporânea da morte dela, né? Há pouco tempo atrás, Elizabeth II, certo? Isso aí. E Elizabeth I foi ali a filha de Henrique VIII. Então, naquele tempo havia uma tensão na Inglaterra entre uma igreja oficial, que era a igreja da Inglaterra, sempre se chamou assim, The Anglican Church, né? A igreja da Inglaterra, só. Ainda hoje é assim. E existiam os puritanos. Os puritanos, de onde surgiram algumas igrejas, que existem até hoje e tal. Os puritanos reclamavam do seguinte, uma vida santa, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Então havia uma tensão entre puritanos, entre puritanismo e a igreja oficial da Inglaterra. E a Elizabeth, criada, né, com um tutor evangélico, né, protestante na época, ela foi muito sábia. Ela foi uma rainha de quase 40 anos. Ela avançou muito, né, o reinado da Inglaterra e também a fé. Então, ela era uma pessoa... Nunca casou, né? E ela
ela tinha fé na vida dela. E ela fez essa questão da igreja alta e igreja baixa, que alguém pode dizer assim, foi para agradar gregos e troianos, certo? De qualquer maneira, o que foi que aconteceu? Ela conseguiu manter uma certa unidade na igreja, tendo aqui de um lado os puritanos, querendo tirar veste, querendo tirar... Houve um movimento, por exemplo, ainda antes dela, na Inglaterra, chamado movimento iconoclasta. Quando a igreja ficou protestante, os mais voltados para uma fé protestante mais pura foram nos mosteiros e quebraram tudo, derrubaram todas as imagens, nas igrejas derrubaram todas as imagens e tal, e a igreja ficou livre das imagens, né? Quando Maria, a irmã mais velha da Elizabeth, assumiu antes dela, aí Maria trouxe o catolicismo de volta para as ilhas. Essa é a Maria que o pessoal chama de Maria Sanguinária. Por quê? Porque ela matou 300, né? Ela tem nas costas tem nas costas essa culpa aí, 300, inclusive o Thomas Cranmer, entendeu? Então ela traz o catolicismo novamente. Aí fica aquela mistura. Aí vem os puritanos e querem tirar tudo. E Calvino dizia assim, uma igreja são 4 paredes caiadas e um púlpito. Perfeito. Ele dizia isso. E aí, o que aconteceu ali na convergência da Reforma Protestante? A Igreja Romana, ela botou a mesa do altar para frente, o púlpito mais reduzido, mais atrás, e uma homilia, que ainda hoje chamam assim, de 10 minutos. Certo? Então, o que foi que a Igreja da Inglaterra fez? Coloca o púlpito ao lado da mesa, querendo dizer o seguinte, o sacramento e a palavra, eles são equiparados, entendeu? E a Igreja Católica tinha colocado a mesa na frente. Então, assim, as pessoas iam para a missa apenas para comungar, porque eles achavam que a comunhão ia salvá-los. Era mais relevante do que Exatamente. A palavra. Aí foi o que aconteceu na Reforma Protestante. Os sermões começavam a durar 1h10, 1h20, porque o povo estava sedento da palavra, certo? E Calvino veio e disse assim, não, basta um púlpito. Então, aí nós, do nosso ponto de vista hoje, achamos que está errado esse pensamento. A mesa tem o seu lugar. Mas você veja, muitas igrejas, hoje evangélicas, elas têm uma mesa com uma peça decorativa. Então, a nossa mesa, a gente não chama a mesa de altar, porque o altar do sacrifício foi a cruz no Gólgota, certo? Mas aqui não é um lugar de reverência, porque Jesus disse, faça assim até que eu volte. Coma do pão, beba do vinho, né? Até que eu volte. E nós fazemos isso e temos uma reverência naquele momento ali. Nós acreditamos que Jesus está presente ali. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas Jesus está presente entre nós, né? Então nós temos uma reverência no momento da ceia. Daí a confissão de pecados e tudo mais. Então a igreja da Inglaterra, ela fez o quê? Colocou o púlpito do lado para dizer assim, ó, a palavra tem relevância, certo? Não só o sacramento, entendeu? O sacramento é importante, lógico que é. Jesus disse que a gente fizesse. Mas a palavra também. A palavra que instrui, que ensina, entendeu? E isso faz link com o que a gente está falando sobre formalismo, diretamente, né? Então a palavra tem relevância. Claro, total. Claro. Então, aí o formalismo que você falou é assim, se você faz uma liturgia muito elaborada, ela trava o culto, entendeu? Agora é hora de fazer tal coisa, agora é hora de fazer tal coisa, e agora fulano e tal vai fazer tal coisa, então trava o culto. Nós temos uma liturgia leve, então alguém desceu, está subindo e tal, você nem percebe que há aquelas mudanças, mas para um anglicano que chega na nossa igreja, por exemplo, que tem uma liturgia muito leve, ele vai perceber que nós temos a acolhida, que é a base da liturgia, o esqueleto, a acolhida, oração de confissão, certo? Naturalmente, adoração, né? Com os cânticos, oferta, leitura da palavra, pregação, ceia quando tem e bênção apostólica. E a despedida final. Pronto. Comissionamento. Pronto. Esse é um esqueleto que você for no mundo inteiro, você vai ver. Agora, você vai chegar em algumas igrejas que você vai ver isso muito mais elaborado. Entendeu? Muito mais marcado, né? Muito mais marcado, muito mais definido, porque é muito formal. Então, esse formalismo, a gente entende que afasta os jovens. Entendeu? Verdade. A gente entende que afasta os jovens. Então, para não afastar os jovens, então a gente não está sacrificando liturgia. A gente só entende que para a missão, e isso a gente está aqui numa missão, a gente não está aqui para ser bonito, a gente não está aqui para agradar o rei da Inglaterra, não tem nada a ver com ele, nada. Aliás, o arcebispo de Cantuária, que é a principal diocese do mundo anglicano, ela não interfere em nada na gente aqui. Absolutamente nada. Não tem ingerência nenhuma. Então, nós somos uma igreja num país livre e temos as nossas próprias... Então, a gente está ali. A gente não está para agradar, a gente está para uma missão. Qual é a missão? A missão é ganhar todas as pessoas para Jesus, não é? Qual é a nossa visão nessa?
Foi que Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então isso a gente vai fazer. Então aí a gente muda uma liturgia aqui e acolá, porque para alcançar o perdido. Ponto. Entende? E aí a gente descobriu isso, e não foi difícil descobrir, e você viveu a transição Perfeito. de uma igreja mais litúrgica para uma igreja menos litúrgica. Bem litúrgica. Né? A gente era muito raiz. E é porque você não conhece outras. Não, sim, Entendeu? Você não conhece outras. A gente tinha um boletim na mão, né? Era. Naquele tempo que também era o quê? Era retroprojetor, pelo amor de Deus, né? Fiquei muito. Né? Eu cheguei projetor. na Nutella. Transparência. A gente tirava um, quando puxava, vinha a Pois é, numa quarta, arrancava. E nós tínhamos um... E glória a Deus por isso. Pois é. E nós tínhamos um boletim, e na boletim tinha toda a liturgia. Era isso. Entendeu? Era isso. Então, a hora da oração, tá. Entendeu? Então, a gente foi mudando. É por isso que a nossa igreja, no caso, a nossa experiência, nós tivemos um pulo, começamos a ter um pulo de crescimento a partir de 2013, quando o bispo Miguel Uchoa, que é o nosso primaz, assumiu né, a Diocese de Recife na época. Por quê? Porque ele tem uma visão muito mais, né, diferente do bispo Robson. O bispo Robson Cavalcante teve o seu papel, foi muito importante, ele realmente gerou uma igreja que não existia, mas o bispo Miguel ele deu uma visão que atraiu muito mais jovens. A gente se tornou durante muito tempo quase que um clube, né? A gente tinha dificuldade de conquistar, assim, das pessoas terem um pouco mais de curiosidade em poder estar ali envolvido. Qual era o grande problema, na minha opinião? Suponha, a gente fazia um concílio, e um concílio você não vê nem veste. Você ali está pregando 3 dias para pessoas e tal. Aí ele chega na igreja... 3, 2, 1, pum. Certo? Chega na igreja, aí o cara está vestido de veste e tal, não sei, tal. Aí perguntava, por que você usa veste? Por que tal? Aí, entende? Então, quando você retira aquilo sem prejuízo bíblico, porque o prejuízo da liturgia é só na cabeça do liturgista. Entendeu? Mas sem prejuízo bíblico, a gente tirou aquilo dali, a igreja começou a se desenvolver muito melhor, até hoje. E sabe uma coisa que eu estava lembrando aqui? Eu fiz catequese na igreja católica. Catequese. Aí a gente aprendia lá que quando a gente ia comungar, a gente não podia mastigar o pão, porque era o corpo de Cristo. E aí, quando eu cheguei na igreja anglicana... Deixar só dissolver. Eu ficava assim, ó... E eu lembro que eu vi meu cunhado mastigando. Eu fiquei, meu Deus. Que sacrilégio! Ô, bicho, eu acho que hoje em dia, se fosse... mortal. Quando eu botasse o pão e não mastigasse o pão, eu ia fazer assim, ó. E hoje nós usamos pão, né? Pois é. Que a gente usava obreia, né? Então, obreia, a igreja católica chama de hóstia, né? É isso. Então, Hóstia. a gente não usava o nome hóstia, porque tem algumas igrejas nossas que usam. Mas a gente não usa o nome hóstia, porque o nome hóstia quer dizer corpo. Então, a gente usa obreia, então, que é um tipo de pão. Então, assim, ele é pão. Então, hoje a gente usa pão da padaria, corta um pedacinho lá e, enfim. É o mesmo significado, não mudou nada. É pão, é vinho, né? Enfim. E eu ficava, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Pois é. Isso, querendo ou não, é uma certa formalidade, né? Que você se preocupa mais, às vezes, com não mastigar do que você tá lá com um momento de... É a religiosidade do processo, né? Você acaba se preocupando Estou na mais com a mesa com religiosidade. meus... É porque o formalismo, quando você não é muito delimitado o entendimento quanto formalismo, assim, por exemplo, você enxerga, você olha a liturgia, né, como vestes, exemplo, você olha a liturgia como vestes e momentos, e você não entende a simbologia por trás daquilo, entende que aquilo ali existe toda uma história e fundamentação por trás, aquilo pode gerar de fato uma religiosidade absurda. Né? Se você não tiver cuidado, você vai ser um cara religioso, crítico, porque aquilo simplesmente é a veste que o caba... Não, o pastor está passando com... processional e o pessoal, né, o cuidado e a cautela, e você não consegue enxergar o tudo mais que envolve, né? A igreja, ela é cristocêntrica, né? Então, quando você enxerga que a liturgia, ela direciona para isso, né? Tudo ali direciona para isso, e você não entende muitas vezes, aquilo se torna simplesmente religiosidade. Né? Quando você entende a beleza da liturgia, né? De onde ela vem, para onde ela vai, por que tem aquilo, aquilo se torna muito mais belo, menos religioso e muito espiritual, né? Exatamente. É essa a grande sacada, eu acho. A ideia do podcast justamente era essa, trazer essa questão para tornar palpável, porque muitas pessoas veem, por exemplo, hoje tá roxo. Não, eu acho tá na paleta. Rapaz, o bicho veio combinando com a blusa de dentro. A blusa de dentro veio combinando com o roxo do lado. Nossa Senhora! Ele é em outono suave.
Pois é. Mas é isso. O bicho faltando Eu acho, bicho, que a gente pode trocar, né, a gente poder pensar esse raciocínio aí, chegando no final do podcast, né, a gente pode refletir quanto à dinâmica do momento que a gente vai viver, que é o momento do advento, né? E o senhor já expôs que é um momento de reflexão, introspecção e tudo mais, mas eu acho que as pessoas que estão assistindo, o senhor pode tornar mais palatável, aí vai ser lançado na sexta, primeiro dia de advento, né? Primeiro domingo do advento, cuidados e intencionalidade no momento do advento, na fase do advento que a gente tem. João começa o evangelho dele dizendo que no princípio era o verbo estava o verbo se fez carne e habitou entre nós, mas no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Era isso que eu queria chegar, o versículo 1. A grande, vamos dizer assim, usar essa palavra, a grande sacada de Deus, né, para salvar a humanidade, Deus se fez homem. Então, o Natal é Deus que encarnou num ser humano, que nasceu da Virgem Maria. Então, ele viveu entre nós. Ele é o Emmanuel, né, o Deus conosco. Você pode imaginar Pedro acorda ali 2 da manhã assim, João, o que é, Pedro? A gente está dormindo, está cansado. Tu sabe quem está dormindo ali do lado? Deus. Deus está dormindo ali, né? Olha isso. Né? Deus conosco. É o Emmanuel. E como é que os cabas conseguiam dormir com Deus do lado? Pois é. Né? E você vê, assim, em Mateus 14, ele andando sobre as águas. Será que ele roncava? Né? E Pedro botar o pé nas águas e dar alguns passos ainda, né? Então, Deus estava ali, né? E ficaram todos... Enfim. Então, o Natal é Deus veio para assumir o lugar do negão, o lugar de Gabi, o lugar de Márcio, na cruz, porque a cruz era uma pena para nós que pecamos. A Bíblia diz, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Jesus não pecou. Então, Jesus era o único que não merecia aquele castigo. Mas aí, o profeta Isaías, 700 anos, ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? Ele tomou o nosso lugar na cruz. E aí, uma afirmação chocante de Deus através do profeta Isaías. Agradou a Deus moê-lo. Agradou a Deus moer Jesus. Fazê-lo sofrer. Por quê? Por causa de você, por causa de mim. Por conta de todos aqueles que estão nos ouvindo. Então, Deus... É incrível isso, né? Mas Deus se agradou. Por isso que lá na cruz, a única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi para permitir a gente chamar ele de Pai, né? Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ali, havia necessidade da separação, né? Então, é o Deus que se faz carne, habita entre nós. O Natal é isso. O Natal não é Papai Noel, né? Então, o Natal não é esse presentinho e tal. Ok, eu gosto de dar presente, receber presente, quem não gosta? E essa época tem a ver com a questão do ouro, incenso e mirra que os magos trouxeram para Jesus, ok. Mas o sentido real do Natal não pode ser distraído, porque, veja, para que Deus vai... Para que o diabo, alguém já disse, para que o diabo vai destruir se ele pode distrair? Perfeito. Então, o que é que o diabo faz? Ele distrai as pessoas com Papai Noel, com presentinho, com Chester, com amigo secreto, com e tudo mais, e retira a visão do principal motivo do Natal. Qual foi o principal motivo do Natal? Deus veio. Então, Deus habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, né? Então, essa é a expectativa. O advento é Deus veio e ele voltará. Então, assim, a gente sabe que historicamente há 2000 anos existiu um homem chamado Jesus que nasceu de forma especial, sem ter tido uma relação carnal entre homem e mulher, né? E ele nasceu, habitou entre nós, esperou 30 anos, fazendo mesa, cadeira, o ofício do Pai, 30 anos, para no momento certo ele se apresentar e sofreu o que sofreu por nós, e ir até a cruz, né? E aí Paulo diz assim, e ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Então, Jesus fez isso. Então, esse Deus é incrível, né? Esse Deus que nasce
na dependência de um bebê, né? Que os dentes nascem, que ele chora, que tem febre, porque eu tava dentro, que a mãe amamenta e tudo mais. Imagina, tu pode imaginar Maria amamentando Jesus. E ela lembrando do que o anjo, e a Bíblia diz assim, e Maria guardava tudo em seu coração, lembrando do que o anjo tinha dito a ela, quem era aquele menino? Então, por isso, para Maria, não foi uma coisa do outro mundo, mas desse mesmo, quando Jesus estava na cruz. Claro que ela sofreu, né? Mas ela sabia que aquilo aconteceria já. Aquilo aconteceria, né? E veja, quando Jesus, por Deus, o que é que tem o eu contigo, mulher? É como quem diz assim, lembre que eu sou, né? Na hora da transformação da água em vinho, Jesus, olha, o vinho acabou, que tem o eu contigo, mulher, ainda não chegou minha hora. Então é como quem diz, você está lembrado de quem eu sou? Você está lembrado de quem eu sou? Isso não foi desrespeito, né? E aí ele estava ali ensinando para um monte de pessoas, alguém chega assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. Quem são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? São esses que fazem a vontade do meu pai. Isso foi um desrespeito a Maria? Não, de jeito nenhum. Mas ele estava mostrando ali que ele sabia para que estava aqui. Então, veja, tudo na vida tem um propósito. Para o propósito dele aqui. Exatamente. Então, assim, qual é o propósito do advento? É celebrar a vinda de Deus a esse mundo. Deus veio na pessoa de Jesus, né? E por isso nós podemos dizer assim, a salvação. Eu sou salvo pela graça, mediante a fé, porque Deus veio na pessoa de Jesus e me salvou. Perfeito. É por isso que a gente diz assim, isso você pode perguntar no meio evangélico, pode chegar na igreja, fazer uma pesquisa, sem ele se identificar quem é, você tem certeza da sua salvação? Grande parte vai dizer, estou tentando. Como se dependesse de nós. A nossa salvação, ela é real, porque Jesus foi na cruz. E por que ele foi na cruz? Porque ele nasceu. Por isso que é tão importante celebrar o Natal. Eu quero trazer mais uma pimentinha aqui no nosso caldo. Oba. Que é aquela coisa do 25 de dezembro, né? Porque as pessoas dizem, Jesus não nasceu no 25 de dezembro. Realmente, a gente não sabe qual foi o dia que ele nasceu. Mas tem importância isso? Ele não nasceu. Ele nasceu. Então teria que ter um dia para celebrar. Exato. A gente ia celebrar em qualquer dia. Aí o pessoal diz, mas a igreja romana pegou uma data lá que atrás que se comemorava o nascimento de um deus pagão. Pode até ter sido. Mas o que é que muda o fato de Jesus ter nascido? O que é que muda o fato de Deus ter vindo a este mundo na pessoa dele? Nada. E ele veio para quê? Para nos salvar. Se ele nasceu de 25 de dezembro ou 30 de outubro, menor diferença. Celebremos igual. Celebremos de qualquer forma. Então, assim, o advento tem essas duas visões. Jesus veio, cumprindo tantas profecias, e Jesus voltará. Daí nós dizemos, Maranata, né? Vem Senhor Jesus. Então, um dia ele voltará. Então, a expectativa que as pessoas na velha dispensação tinham acerca da chegada do Messias, hoje nós temos, né? Que é o nosso rei, que é o Senhor Jesus, que ele virá. Amém. Amém. Enquanto ele não vem, a gente vai, né? Perfeito. Estamos indo aqui. Sua blusa tem isso até. Exato. Gente, esse tema, assim, eu viajo nessas coisas de história e tal. Eu amo, sempre gostei de história. Eu vi falando um monte de nome. Meu Deus, eu vi isso na escola, eu vi isso no colégio, eu vi no colégio. E eu confesso que eu tava um pouco ansioso em como a gente levaria, né, o papo. A gente tava até conversando sobre isso, né? Por ser exatamente um tema onde a gente precisava tornar ele muito palatável para as pessoas, né? Mas foi muito gostoso o papo. Muito, que bom. Meu Deus. Inclusive, acho que deveria ter uma parte 2. Não falar mais. Tem muito assunto. Realmente é muito vasto. É muito vasto. Tem muita coisa ainda para falar. Muito. Infelizmente, estamos chegando ao final do episódio, né? Eu queria instigar você a pesquisar essas referências aqui que o Bispo falou, né? Então dá uma pesquisada, comenta aí o que você achou. Eu acho que vale você comentar aqui no vídeo, né? Um pouco da curiosidade que você tem a mais, a dúvida que você tem, o que você achou legal. É importante falar isso até pra gente saber o termômetro de onde a gente tá conseguindo chegar com vocês. Compartilha com a galera também. Compartilha no Instagram, segue a gente nas redes sociais, viva.res e anglicana.res. Segue o Bispo também, marca ele, se você estiver assistindo isso, ele vai gostar. E até o próximo episódio, gente. Valeu!